Essa história meu avô me contou. E até hoje, quando penso nela, sinto um arrepio subir pela espinha. Ele dizia que aconteceu quando era jovem, em uma noite fria no coração da Mata Atlântica. Meu avô e 2 amigos, Jaime e Tonho, resolveram acampar perto do rio, em uma área conhecida como Serra das Almas. O lugar tinha fama de ser perigoso, mas não por bichos ou gente ruim, era outra coisa. Os antigos falavam de aparições, de gritos na madrugada, de algo que andava entre as árvores quando a lua estava alta. Mas eles, jovens e teimosos, não deram ouvidos às histórias e foram mesmo assim. A noite estava sem vento, abafada e silenciosa. O único som era o do rio correndo lá embaixo e dos grilos escondidos na mata. Montaram o acampamento perto de uma clareira e fizeram fogo. Conversaram, riram, beberam um pouco de cachaça e assaram peixe na brasa. Foi quando Jaime ficou quieto, de repente. Olhava para o escuro entre as árvores. Vocês ouviram isso? Tonho riu. Mais um bicho na mata, Jaime. Para de frescura. Mas meu avô, que sempre foi atento, percebeu que Jaime estava pálido, os olhos arregalados. O que foi? Perguntou. Jaime demorou a responder. Eu ouvi um sussurro. Aqui, perto. Tonho bufou. Vento. Não tinha vento, Tonho. Não era o vento, disse Jaime agora sussurrando. Os 3 ficaram em silêncio, ouvindo. Meu avô sentiu um aperto no peito. Era como se o ar tivesse ficado mais pesado. Foi então que todos ouviram uma voz, baixa, rouca, vindo do meio da mata, chamando pelo nome do Jaime. Eles se entreolharam. Ninguém falou nada, ninguém se mexeu. A voz voltou um pouco mais alta. Jaime! O sangue gelou nas veias. Era impossível alguém estar ali. Eles não tinham visto nenhuma trilha, nenhum sinal de gente. E a voz tinha algo de errado nela. Parecia errada, lenta demais, arrastada. Jaime se levantou de um salto. Quem tá aí? Nenhuma resposta, só silêncio. O fogo da fogueira estalou alto, jogando sombras estranhas nas árvores. Foi então que Tonho gritou. Olha ali! Meu avô virou o rosto para o escuro e viu. Uma figura estava entre as árvores. Alta e magra, o corpo parecia errado, torto. Não dava para ver direito o rosto, mas os olhos brilhavam num tom amarelado, como de um bicho, e estava sorrindo. O sorriso era grande demais. Jaime recuou um passo. Meu avô sentiu o coração martelar no peito. A figura deu um passo à frente, saindo da sombra, mas não fez barulho. Os pés dela não tocavam o chão. Foi então que eles correram. Pegaram só o que puderam e dispararam pelo mato, tropeçando, cortando os braços em galhos sem olhar para trás. Meu avô dizia que sentia algo os seguindo, um peso no ar, um frio subindo pela espinha. Só pararam quando chegaram ao rio. Ofegantes, se viraram para trás. Nada. A mata estava ali, silenciosa, como se nada tivesse acontecido. Mas meu avô jurava, ainda podia sentir que estava sendo observado. Nunca mais voltaram àquele lugar. E depois daquela noite, Jaime nunca mais foi o mesmo. Essa história aconteceu comigo e com meu irmão, numa noite que nunca vamos esquecer. Nós tínhamos o costume de pescar juntos desde pequenos, sempre buscando lugares mais afastados, longe do barulho da cidade. Mas naquela vez, escolhemos um lugar ruim. Era um lago no meio da floresta, a uns 30 quilômetros da cidade. Um senhor que morava ali perto nos disse que ninguém mais pescava lá. Perguntei por quê. Ele apenas coçou a barba e disse: depois da meia-noite vocês vão entender. Rimos daquilo. Achamos que era só história de gente velha querendo assustar os outros. Chegamos lá por volta das 8 da noite. Montamos nosso acampamento e jogamos as linhas na água. O lugar era bonito, silencioso. Só se ouvia o coachar dos sapos e o farfalhar das árvores ao vento. Porém, conforme a noite avançava,
Um estranho silêncio tomou conta do ambiente. Os sapos pararam de coachar. O vento sumiu. A água do lago ficou imóvel como um espelho. Meu irmão lançou um olhar preocupado. Tá estranho aqui, né? Assenti, mas não queria parecer assustado. Foi quando ouvimos o primeiro barulho, um estalo seco, como se alguém tivesse pisado num galho atrás de nós. Nos viramos ao mesmo tempo. Nada, apenas a escuridão da floresta. Um bicho, sussurrei, tentando me convencer. Mas então veio outro som, um murmúrio, baixo, sussurrado, como se alguém estivesse chamando a gente. A voz era arrastada, quase impossível de entender. Mas uma palavra se destacou. Venha! O sangue gelou. Meu irmão engoliu seco e apontou a lanterna para a mata. Na luz fraca, vimos algo entre as árvores, uma figura magra, de pele acinzentada, se esgueirando entre os troncos. Mas não andava como uma pessoa. Se movia aos trancos de forma errada, como se estivesse aprendendo a usar o próprio corpo. Meu irmão se levantou num pulo. Vamos embora, agora. Pegamos nossas coisas o mais rápido que conseguimos. Enquanto corríamos para o carro, ouvimos passos pesados atrás de nós. Algo estava nos seguindo. Entramos no carro e trancamos as portas. Meu irmão ligou o motor com as mãos tremendo. No último segundo, olhei pelo vidro traseiro. A figura estava ali, parada na beira da floresta. E sorria, mas o sorriso era grande. Demais, aceleramos sem olhar para trás. Nunca mais voltamos àquele lago. E até hoje, quando lembro daquela voz sussurrando, vem, sinto um arrepio subir pela espinha. Essa história aconteceu com um amigo do meu avô, um sujeito chamado Osvaldo. Ele jurava que nunca mais voltaria a namorar dentro de um carro depois daquela noite. Era final dos anos 60 e Osvaldo tinha começado a sair com uma moça chamada Marina. Os dois gostavam de fugir da cidade grande e encontrar um pouco de paz nas estradas do interior. Naquele sábado à noite, decidiram dirigir até um velho mirante no alto de uma serra. O lugar era deserto, cercado por mata fechada, e de lá dava para ver a cidade lá embaixo, piscando como um mar de estrelas. Pararam o carro num canto, desligaram o motor e ficaram ali, aproveitando o silêncio, os beijos, os sussurros. Tudo ia bem, até que Marina interrompeu o beijo e olhou para ele, os olhos cheios de dúvida. Você ouviu isso? Osvaldo franziu a testa. O quê? Ela olhou pela janela para a mata escura ao lado do carro. Parecia um choro. Ele ficou quieto por um instante, ouvindo apenas o vento nas folhas e o próprio coração batendo. Deve ser um bicho, disse, tentando não demonstrar nervosismo. Marina assentiu, mas parecia inquieta. Ainda assim, voltaram aos beijos. Então veio de novo, baixo, distante, mas inconfundível, um choro. Dessa vez, Osvaldo também ouviu. Um som fino, abafado, como se fosse de uma criança perdida na mata. Ele sentiu um arrepio no braço. Deve ser um gato, tentou brincar, mas a piada soou fraca. O som veio de novo, agora mais perto. Era mesmo um choro de criança. Marina apertou o braço dele. Tem alguém lá fora? Osvaldo ligou os faróis do carro. O facho de luz cortou a escuridão, revelando apenas árvores retorcidas e arbustos balançando ao vento. Nada de criança. Ele respirou fundo. Vamos embora. Colocou a chave na ignição e girou. O motor não pegou. Girou de novo. Nada. Não brinca com isso, Osvaldo. Marina estava ofegante, olhando para os lados, como se esperasse que algo saísse do mato a qualquer instante. Ele tentou mais uma vez. Nada. O choro agora vinha de todos os lados, como se estivesse dentro da mata, como se estivesse bem ao lado do carro. Marina gritou. Olha, ali! Osvaldo virou o rosto e o sangue gelou. Pela janela embaçada, viu uma pequena silhueta, baixa, parada bem ao lado do carro. Uma criança. Mas havia algo errado. Os olhos dela brilhavam num tom estranho, como duas brasas no escuro.
E o choro continuava, mas a boca não se movia. Osvaldo pisou com toda a força no pedal de partida, torcendo para que o carro pegasse. E então o choro parou. Silêncio absoluto. Ele virou o rosto devagar para olhar de novo. A criança não estava mais lá. Marina soluçava, desesperada, quando o carro finalmente ligou. Osvaldo engatou a marcha e acelerou o morro abaixo, sem olhar pelo retrovisor. Diziam que aquele mirante era amaldiçoado, que há muitos anos uma mulher desesperada se jogou lá de cima com o filho nos braços. E às vezes o choro do menino ainda podia ser ouvido na mata. Todo grupo de amigos tem aquela história que ninguém gosta de contar. Aquela que arrepia só de lembrar, que faz você olhar por cima do ombro mesmo em um dia ensolarado. Esta é a nossa, e juro por tudo que é mais sagrado, aconteceu de verdade. Era para ser apenas uma viagem comum. Eu, Vinícius, Daniel e Gustavo decidimos passar um final de semana acampando na Serra do Véu da Noiva, um lugar isolado e pouco explorado. A ideia era curtir, beber um pouco, contar histórias e fugir da rotina. Pegamos a estrada numa sexta-feira à tarde e depois de algumas horas de viagem e uma longa caminhada, encontramos um lugar perfeito, uma clareira cercada por árvores altas, de onde se podia ouvir um rio ao longe. Montamos as barracas, fizemos uma fogueira e começamos a relaxar. Tudo parecia normal até o início da noite. Pouco depois do pôr do sol, Gustavo apontou para algo entre as árvores. Cara, o que é aquilo ali? Olhei na direção que ele indicava e vi um amontoado de pedras empilhadas, quase como uma pequena torre. Não parecia algo natural. Era como se alguém tivesse colocado as pedras ali de propósito. Deve ser coisa de outro campista, sugeriu Vinícius, mas sua voz não tinha muita convicção. Aquilo me deixou inquieto. Era como se estivéssemos invadindo um lugar que não deveríamos. Mas seguimos com a noite. Fizemos churrasco, contamos piadas e bebemos algumas cervejas. Tudo estava indo bem até que ouvimos o primeiro barulho. Era um som seco, como galhos quebrando. Parou por um tempo, mas depois voltou, mais perto. Daniel riu nervoso. Deve ser algum animal, mas algo não fazia sentido. O som era ritmado como passos. Não de um bicho, mas de alguém. Então veio o sussurro. Baixo, rouco, distante, mas próximo o suficiente para ouvirmos. Vocês não deveriam estar aqui. Ficamos em silêncio, os olhos arregalados. E quem tá aí? Gritou Gustavo. Nada. Apenas o som do vento passando pelas folhas. Tentamos continuar a noite, ignorando o ocorrido. Mas o clima já estava estranho. Gustavo, sempre o mais brincalhão, estava calado. Vinícius olhava para a escuridão como se algo fosse sair dela a qualquer momento. Eu tentei me convencer de que era paranoia. Mas por volta da meia-noite, Daniel levantou bruscamente. Alguém mexeu na minha barraca. Nos levantamos e fomos ver. O zíper estava aberto e seus pertences estavam espalhados no chão. Mas o mais assustador não foi isso. No meio das coisas dele havia um monte de pedras idênticas às da clareira. Quem fez essa merda? Gritou Daniel. Ninguém respondeu, porque no fundo sabíamos que nenhum de nós teria feito algo assim. Foi então que ouvimos um riso. Machu, vindo da floresta. Daniel pegou uma lanterna e apontou para a direção do som. E foi aí que vimos. Algo estava entre as árvores. Não dava para dizer se era humano ou não. A luz tremulante revelou uma silhueta alta e magra, com membros compridos demais. A coisa estava meio curvada, a cabeça inclinada como se estivesse nos observando com curiosidade. E então, em um movimento rápido e impossível, desapareceu na escuridão. Corre! Gritei. Pegamos o que conseguimos e saímos dali, tropeçando, no mato, correndo como se a própria morte estivesse no nosso encalço. Mas o pior veio depois. Quando finalmente chegamos ao carro, suados e ofegantes, percebemos algo assustador.
No capô, alguém ou algo tinha empilhado um novo monte de pedras. Saímos dali a toda velocidade, sem olhar para trás. Desde aquela noite, nenhum de nós nunca mais voltou para aquela floresta. E até hoje, às vezes, quando o vento sopra forte à noite, juro que ainda posso ouvir aquele sussurro. Vocês não deveriam estar aqui. Essa história meu bisavô me contou. E se eu já achava meu avô um homem corajoso, meu bisavô era ainda mais. Mas sempre que ele contava essa história, sua voz tremia um pouco. Como se, mesmo depois de tantos anos, ainda sentisse o medo daquela noite. Ele era um homem simples, criado no interior, acostumado com o mato, o silêncio da floresta e os perigos da vida rural. Certa vez, quando ainda era jovem, teve que atravessar um longo trecho de mata fechada para visitar um amigo que morava do outro lado da serra. Era uma caminhada de quase 3 horas e a maior parte do caminho era por trilhas que poucos conheciam. Na ida, foi tranquilo, mas na volta ele decidiu partir mais tarde do que deveria. O sol já estava se pondo quando ele se despediu do amigo e pegou a trilha de volta para casa. O problema era que a floresta, à noite, era outro mundo. O primeiro sinal de que algo estava errado veio quando ele percebeu que não ouvia mais os sons comuns do mato. Não havia grilos, nem sapos, nem o farfalhar das folhas ao vento. Apenas um silêncio pesado e sufocante. Ele apertou o passo. A lua estava alta no céu quando ele chegou a um trecho mais denso da mata, onde as árvores formavam um túnel escuro. Foi ali que ouviu os primeiros passos. Não eram os dele. Ele parou, prendeu a respiração e escutou. Os passos pararam também. O coração começou a bater mais rápido. Ele continuou andando e logo os passos voltaram, imitando os dele, mas sempre mantendo uma distância. Ele se virou rápido, mas não viu nada. Só árvores e sombras. Começou a rezar baixo e acelerou o ritmo sem correr. Só queria sair dali o mais rápido possível. Foi quando ouviu um assobio, baixo, suave, vindo de algum lugar à sua direita. Depois, outro, agora à esquerda. Era como se algo estivesse brincando com ele. E então veio o cheiro. Podre, forte, como carne estragada deixada ao sol. O medo subiu pela espinha do meu bisavô e ele fez o que qualquer homem do mato faria. Pegou a faca no bolso e segurou firme. Mas, antes que pudesse dar outro passo, algo sussurrou atrás dele. Vai aonde? O sangue gelou. Ele girou o corpo num reflexo, mas não havia nada ali. Então, pela primeira vez na vida, ele correu sem olhar para trás. Correu como nunca, sentindo algo atrás dele. Ouvindo risadas fracas, assobios que vinham de todos os lados. O cheiro ficava mais forte, como se aquilo estivesse cada vez mais perto. Quando finalmente avistou a luz fraca da sua casa entre as árvores, sentiu um alívio tão grande que as pernas quase falharam. Mas, ao chegar na porta, teve um último impulso de coragem. Olhou para trás e viu. A coisa estava ali, parada na beira da mata, alta, magra demais, com braços compridos que tocavam o chão. A pele era acinzentada, quase translúcida, e os olhos eram 2 buracos negros, fundos e vazios. E o pior, sorria. Meu bisavô entrou em casa, trancou a porta e rezou a noite inteira. Nunca mais passou por aquela trilha depois do pôr, do sol e até o fim da vida. Dizia que nunca tinha visto o rosto da morte, mas tinha certeza de que naquela noite ela o tinha visto. Essa história aconteceu com um conhecido do meu avô. Ele nunca foi do tipo que acreditava em histórias de assombração. Mas depois daquela noite, jurou que nunca mais acamparia em uma floresta. Era para ser apenas um final de semana divertido. O grupo era formado por 4 amigos: Lucas, Mateus, Rafael e Caio. Eles já tinham acampado antes,
mas dessa vez escolheram um lugar mais isolado. Uma clareira no meio de uma floresta densa, longe de qualquer cidade. O plano era pescar, beber e contar histórias até tarde. A primeira noite foi tranquila. Eles montaram as barracas, fizeram uma fogueira e passaram horas rindo e jogando conversa fora. Por volta das 2 da manhã, começaram a sentir um cansaço pesado e decidiram dormir. Foi então que tudo começou. No meio da madrugada, Lucas acordou com a sensação de que alguém estava andando do lado de fora da barraca. Ficou em silêncio, segurando a respiração. Passos lentos, arrastados, circulando o acampamento. Ele pensou em chamar os amigos, mas ficou imóvel, tentando escutar melhor. Talvez fosse um animal, até que ouviu um som que o fez gelar, um assobio. Fraco, desafinado, mas claramente humano. Lucas se arrepiou inteiro. Esperou mais alguns minutos até criar coragem para abrir um pouco o zíper da barraca e espiar lá fora. Fogueira ainda queimava abaixo, iluminando as árvores ao redor. Tudo parecia normal, mas ele sentia que algo estava errado. Foi então que percebeu. Havia uma sombra entre as árvores, parada, olhando diretamente para ele. Lucas prendeu a respiração. Os olhos da coisa brilhavam no escuro, refletindo a luz da fogueira. Mas a parte mais assustadora era sua postura. Ela estava inclinada para a frente, como se estivesse espiando, do mesmo jeito que Lucas espiava para fora da barraca. Ele fechou o zíper rapidamente e se encolheu, o coração disparado. Os passos começaram de novo, mas dessa vez vinham na direção dele. Lucas queria gritar, acordar os amigos, mas sentia um medo tão profundo que seu corpo não respondia. O assobio voltou. Dessa vez, bem ao lado da barraca, baixo, lento, como se estivesse chamando ele para fora. E então, algo começou a arranhar o tecido da barraca. Lá fora, Rafael acordou com o barulho e saiu da barraca irritado. Lucas, que diabos você está fazendo? Silêncio. Ele olhou ao redor, os olhos ainda se ajustando à escuridão. A fogueira iluminava pouco, mas Rafael viu algo no limite da luz. A sombra, alta, magra, com os braços longos demais. O assobio começou de novo, mas agora soava como uma imitação ruim de um som humano. Rafael congelou. Os outros 2 amigos acordaram, com o barulho, e saíram das barracas. Foi então que a coisa se moveu. Com um passo longo e torto, entrou na luz da fogueira. O grupo viu e nunca esqueceria. A pele era pálida, quase translúcida. Os olhos eram buracos fundos e vazios. E o sorriso era grande demais, esticado de uma forma antinatural. A coisa ergueu uma das mãos, um gesto quase amigável, e assobiou de novo. Foi o suficiente. Lucas saiu correndo de dentro da barraca e os 4 dispararam mata adentro, deixando tudo para trás. Correram até os pulmões queimarem, sem olhar para trás. Quando finalmente encontraram a estrada, entraram no carro e partiram dali, sem jamais voltar para buscar as coisas. No dia seguinte, quando tentaram contar a história para outros conhecidos, ninguém acreditou. Mas naquela mesma semana, um grupo de caçadores passou pela clareira e encontrou o acampamento abandonado. As barracas estavam rasgadas e no meio do acampamento havia pegadas estranhas no chão, humanas, mas com dedos longos demais. Essa história aconteceu com um conhecido do meu avô. Ele nunca foi do tipo que acreditava em histórias de assombração. Mas depois daquela noite, jurou que nunca mais acamparia em uma floresta. Era para ser apenas um final de semana divertido. O grupo era formado por 4 amigos: Lucas, Mateus, Rafael e Caio. Eles já tinham acampado antes, mas dessa vez escolheram um lugar mais isolado, uma clareira no meio de uma floresta densa, longe de qualquer cidade. O plano era pescar, beber e contar histórias até tarde. A primeira noite foi tranquila.
Eles montaram as barracas, fizeram uma fogueira e passaram horas rindo e jogando conversa fora. Por volta das 2 da manhã, começaram a sentir um cansaço pesado e decidiram dormir. Foi então que tudo começou. No meio da madrugada, Lucas acordou com a sensação de que alguém estava andando do lado de fora da barraca. Ficou em silêncio, segurando a respiração. Passos, lentos, arrastados, circulando o acampamento. Ele pensou em chamar os amigos, mas ficou imóvel, tentando escutar melhor. Talvez fosse um animal, até que ouviu um som que o fez gelar, um assobio. Fraco, desafinado, mas claramente humano. Lucas se arrepiou inteiro. Esperou mais alguns minutos até criar coragem para abrir um pouco o zíper da barraca e espiar lá fora. Fogueira ainda queimava abaixo, iluminando as árvores ao redor. Tudo parecia normal, mas ele sentia que algo estava errado. Foi então que percebeu. Havia uma sombra entre as árvores, parada, olhando diretamente para ele. Lucas prendeu a respiração. Os olhos da coisa brilhavam no escuro, refletindo a luz da fogueira. Mas a parte mais assustadora era sua postura. Ela estava inclinada para a frente, como se estivesse espiando, do mesmo jeito que Lucas espiava para fora da barraca. Ele fechou o zíper rapidamente e se encolheu, o coração disparado. Os passos começaram de novo, mas dessa vez vinham na direção dele. Lucas queria gritar, acordar os amigos, mas sentia um medo tão profundo que seu corpo não respondia. O assobio voltou. Dessa vez, bem ao lado da barraca, baixo, lento, como se estivesse chamando ele para fora. E então, algo começou a arranhar o tecido da barraca. Lá fora, Rafael acordou com o barulho e saiu da barraca irritado. Lucas, que diabos você está fazendo? Silêncio. Ele olhou ao redor, os olhos ainda se ajustando à escuridão. A fogueira iluminava pouco, mas Rafael viu algo no limite da luz. A sombra, alta, magra, com os braços longos demais. O assobio começou de novo, mas agora soava como uma imitação ruim de um som humano. Rafael congelou. Os outros 2 amigos acordaram, com o barulho, e saíram das barracas. Foi então que a coisa se moveu. Com um passo longo e torto, entrou na luz da fogueira. O grupo viu e nunca esqueceria. A pele era pálida, quase translúcida. Os olhos eram buracos fundos e vazios. E o sorriso era grande demais, esticado de uma forma antinatural. A coisa ergueu uma das mãos, um gesto quase amigável, e assobiou de novo. Foi o suficiente. Lucas saiu correndo de dentro da barraca e os 4 dispararam mata adentro, deixando tudo para trás. Correram até os pulmões queimarem, sem olhar para trás. Quando finalmente encontraram a estrada, entraram no carro e partiram dali, sem jamais voltar para buscar as coisas. No dia seguinte, quando tentaram contar a história para outros conhecidos, ninguém acreditou. Mas naquela mesma semana, um grupo de caçadores passou pela clareira e encontrou o acampamento abandonado. As barracas estavam rasgadas e no meio do acampamento havia pegadas estranhas no chão, humanas, mas com dedos longos demais. Essa história aconteceu comigo e minha irmã quando éramos crianças. Nunca gostamos de falar sobre isso, porque, por mais que pareça impossível, aconteceu de verdade. Na época, morávamos com nossos pais em uma casa simples, perto de uma grande floresta. Nossos pais sempre nos avisavam para nunca irmos muito fundo na mata, porque era fácil se perder. Mas, como toda criança, a curiosidade sempre falava mais alto. Numa tarde de verão, decidimos explorar um pouco além do que costumávamos. Minha irmã, Júlia, era um pouco mais velha que eu e adorava bancar a corajosa. Eu, mais novo, sempre a seguia. Caminhamos pela trilha que conhecíamos até um certo ponto, mas depois decidimos ir um pouco mais fundo, seguindo um pequeno riacho.
tempo passou rápido e quando percebemos, o sol já estava começando a descer no horizonte. Acho melhor voltarmos, eu disse, sentindo um frio estranho na barriga. Mas Júlia, teimosa, queria continuar. Só mais um pouquinho. Foi quando encontramos algo que não deveríamos ter encontrado. No meio da mata, entre as árvores altas, havia uma clareira. E bem no centro dela, um poço velho e esquecido, com pedras cobertas de musgo e rachaduras profundas. Não parecia ter sido usado há muito tempo, mas o estranho era que, ao redor do poço, havia pegadas. Muitas pegadas, descalças, pequenas demais para serem de um adulto, mas longas demais para serem de uma criança. E então veio o cheiro, um cheiro podre, úmido, como carne apodrecendo em um canto escuro. Júlia tapou o nariz, olhando para mim. O que é isso? Eu queria responder, mas foi nesse momento que ouvimos uma voz, fraca, quase um sussurro, vindo de dentro do poço. Socorro! Me arrepiei inteiro. Júlia arregalou os olhos. Tem alguém aí? Ela gritou, se aproximando do poço. Um silêncio. Então, de novo, a voz fraca e arrastada. Socorro! Mas algo estava errado. A voz não parecia normal. Era como se fosse errada. Como se alguém estivesse tentando imitar um pedido de socorro, mas sem entender direito como humanos falam. Vamos embora, Júlia. Agora ela hesitou, mas o medo já estava crescendo nos dois. Quando demos o primeiro passo para trás, algo dentro do poço fez um som, um arranhão, depois outro, como unhas subindo pelas pedras velhas. E então uma mão apareceu. Era fina, esquelética, com dedos absurdamente longos e pele cinzenta, quase podre. As unhas eram escuras, quebradas, mas afiadas como garras. A coisa dentro do poço estava subindo. Não esperamos para ver o resto. Corremos o mais rápido que conseguimos, ouvindo um barulho atrás de nós, como algo rastejando para fora do poço. O cheiro podre ficou mais forte. Sentimos que algo estava correndo atrás de nós, mas não olhamos para trás. Só paramos quando vimos a cerca da nossa casa. Pulamos e entramos correndo, batendo a porta atrás de nós. Ficamos ali, ofegantes, sem coragem de olhar um para o outro. Não contamos para ninguém, mas naquela noite ouvimos um som do lado de fora da casa, um assobio, lento, desafinado, e depois dele uma última palavra sussurrada bem perto da janela. Socorro! Fechamos as cortinas e nos escondemos embaixo das cobertas. No dia seguinte, voltamos ao lugar com nossos pais, mas não havia poço algum. Apenas a floresta, densa e silenciosa. Mas ainda havia pegadas, descalças, pequenas demais para serem de um adulto, longas demais para serem de uma criança. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 12 anos. Minha mãe sempre foi uma mulher forte, do tipo que não se assusta fácil. Mas naquela noite eu vi o medo nos olhos dela pela primeira vez. Morávamos em uma casa simples, perto de uma floresta. Minha mãe gostava de caminhar por uma trilha que passava pelo meio das árvores, dizendo que o ar fresco a fazia relaxar. Eu sempre ia com ela, mesmo não gostando muito do silêncio pesado que a floresta tinha ao entardecer. Naquela tarde, minha mãe decidiu que queria colher algumas ervas e flores silvestres que cresciam perto de um riacho, um pouco mais afastado da trilha principal. Eu fui junto, sem questionar. Caminhamos por quase 1 hora até chegarmos a um pequeno descampado, onde o riacho corria calmo entre as pedras cobertas de musgo. Foi então que percebi que algo estava estranho. O lugar estava quieto demais. Nenhum som de pássaros, nenhum farfalhar de folhas ao vento. Apenas um silêncio sufocante, como se a floresta estivesse prendendo a respiração. Minha mãe também percebeu. Vamos ser rápidos, ela disse, tentando não demonstrar preocupação. Ela começou a colher as plantas. E eu fiquei parado, olhando ao redor. Foi então que vi.
No meio das árvores, um pouco afastado de nós, havia algo, uma figura alta, magra demais, com braços longos que pareciam desproporcionais ao corpo. Não consegui ver o rosto, porque estava escondido na sombra das árvores. Mas senti que aquilo me observava. O pior de tudo, estava imitando minha mãe. Cada vez que ela se abaixava para pegar uma planta, aquilo fazia o mesmo. Cada vez que ela ajeitava o cabelo atrás da orelha, aquilo repetia o movimento, de forma errada, mecânica. Meu coração disparou. Mãe! Ela parou o que estava fazendo e me olhou. Eu só consegui apontar. Ela seguiu meu olhar e congelou. A coisa deu um passo para trás, como se estivesse se escondendo. Mas antes disso, conseguimos ver um detalhe aterrorizante. O rosto dela era o da minha mãe, mas distorcido. Os olhos eram grandes e fundos demais. O sorriso era largo, torto, esticado de forma antinatural. E então ela falou, com a voz da minha mãe: "Vamos ser rápidos." As mesmas palavras que minha mãe tinha acabado de dizer, mas sem emoção. Como um eco errado. Minha mãe segurou meu braço com força. "Corre!" E nós corremos. Ouvimos passos atrás de nós, acompanhando os nossos, mas nunca vimos mais nada. Só sentíamos que algo estava nos perseguindo até finalmente avistarmos nossa casa. Trancamos a porta e ficamos ali, ofegantes. Naquela noite, minha mãe não dormiu, nem eu. E até hoje, nunca mais voltamos àquele riacho, porque às vezes eu ainda tenho pesadelos com aquilo. E no sonho, sempre ouço minha mãe dizendo: "Vamos ser rápidos." Mas sei que não é ela. Essa história aconteceu há alguns anos. E até hoje evito falar sobre ela, porque no fundo tenho medo de que contar possa trazer aquilo de volta. Tudo começou quando meu avô faleceu. Ele sempre usava um relógio de bolso antigo, uma peça dourada de corrente grossa que ele dizia ter pertencido ao bisavô dele. Nunca vi meu avô sem aquele relógio. O som do tic-tac era algo que eu associava a ele, um som que me trazia conforto. Mas no dia do enterro, o relógio não estava com ele. Minha avó disse que ele tinha perdido o relógio na floresta alguns dias antes de morrer. Meu avô adorava caminhar pelos arredores da casa. E um dia voltou sem o relógio, nervoso e pálido. Disse que achava que tinha caído perto de um velho carvalho, mas nunca teve coragem de voltar para procurar. Isso me intrigou. O relógio era valioso, tanto pelo dinheiro quanto pelo valor sentimental. Então decidi que iria até a floresta e tentaria achá-lo. Era fim de tarde quando entrei na mata, seguindo a trilha que meu avô costumava usar. Caminhei por quase meia hora até encontrar o tal carvalho. Era uma árvore imensa, retorcida, com raízes que saíam da terra como dedos nodosos. Comecei a vasculhar a área, mexendo nas folhas secas e nos galhos caídos. Foi quando ouvi tic-tac, baixo, ritmado, vindo de algum lugar próximo. Meu coração disparou. Segui o som, andando, lentamente, tentando identificar a origem. O som parecia se mover, ora mais forte, ora mais distante, como se estivesse me guiando, até que encontrei. O relógio estava ali, no chão, entre as raízes do carvalho. Mas algo estava errado. O relógio estava limpo demais, sem poeira, sem folhas. Por cima, como se tivesse sido colocado ali há pouco tempo. Me abaixei para pegá-lo e então senti um cheiro podre, forte, sufocante, como carne apodrecendo ao sol. Meu corpo gelou. O tic-tac continuava, mas agora parecia errático, como se estivesse falhando, oscilando entre lento e rápido. E então uma sombra se moveu ao meu lado. Olhei rápido e vi. Algo estava ali, entre as árvores, parado na escuridão, alto, magro demais, os braços compridos pendendo ao lado do corpo. Não consegui ver um rosto, apenas a silhueta distorcida contra a pouca luz do fim do dia. Meu instinto gritava para correr.
mas meus pés estavam presos ao chão. O relógio, agora na minha mão, estava quente, como se tivesse acabado de sair do bolso de alguém. Então, a coisa deu um passo na minha direção. O tic-tac ficou mais alto, e então ouvi uma voz, baixa, quase um sussurro. Não é seu. Eu soltei o relógio e corri sem olhar para o trás, ouvindo passos pesados me seguindo entre as folhas secas. O cheiro podre parecia se intensificar. Não parei até chegar em casa e trancar a porta atrás de mim. Passei a noite acordado, tremendo, esperando ouvir algo do lado de fora, mas só havia silêncio. No dia seguinte, fui até minha avó e contei o que aconteceu. Ela apenas me olhou por um longo tempo e disse com a voz fraca: "Seu avô voltou pálido naquele dia, porque ele viu o mesmo que você. Nunca mais voltei." Aquele carvalho. E até hoje, não sei o que teria acontecido se eu tivesse levado o relógio comigo.